vez, de volta tudo, entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, quem levasse embora o que eu não tinha. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira. Se importava sempre como de chão, de linho nobre, pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Olá, eu sou a Márcia Antonelli e começando por aqui mais um Literatura da Gente, o seu programa de literatura. Todos os domingos a partir das 10 horas, você entra lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, comenta, dá aquele like, assim ou assim. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. E hoje o nosso programa está recebendo aqui esse casal, Ioná, né? E vamos falar de música e de literatura. Seja muito bem-vinda, Ioná, no nosso programa, tá? Muitíssimo obrigada, gratidão mesmo, né, a toda a equipe do Literatura da Gente, né? O Thiago e eu estamos nesse projeto, que é um projeto assim, que para nós é maravilhoso, né? Que é o livro A Poesia na Legião de Renato Russo, a poesia urbana na Legião de Renato Russo. Perfeito. Ioná, é o seguinte, você é graduada em letras, Sim. Fez mestrado, né? E o que te levou a escolher o curso de letras foi a literatura mesmo? As tuas leituras? O curso de letras, ele foi um pouco por acaso, né? Eu sempre gostei de literatura, sempre foi minha paixão de infância, né? Devorava Machado de Assis, né? Mas assim, eu fui pela área de exatas. Mas lá, quando fui prestar o vestibular, eu não sei como era muito boa em língua portuguesa, em redação, parti para letras. Perfeito. Né? E em letras eu assim me apaixonei, né? Me apaixonei, me realizei. Pude conhecer muito mais autores, muito mais obras, né? E me perdi por esse mundo aí. Perfeitamente. E essa ideia, hein, Ioná, de você adentrar o universo poético especificamente do Renato Russo, que foi a alma do Legião Urbana, né? Como foi que se deu essa a conexão? Legião Urbana, na realidade, ela embala, né, a nossa geração, assim, a minha geração, a década de 90, né? E mesmo assim que eu não tenha tido aquele contato, né, logo que primordial com a Legião Urbana, eu gostava de Led Zeppelin, The Doors, era um lance assim mais. E eu lembro que um amigo chegou comigo um dia e disse assim, olha, para de ouvir essas coisas, que música é isso aqui, índios, ouça índios, isso que é música. Esse cara fala da realidade do nosso país, né, contextualiza a nossa história, tem que entender isso aqui. E eu ouvi uma fita cassete, sabe, aquelas fitas que ele gravou assim, fez uma mistura, né? Ele gravou Geração Coca-Cola, Índios, Clarice também. E a partir daí eu fui me envolvendo, fui assim como todo adolescente da época, né? Prestando atenção à letra, gostando da música. E eu acho que partiu daí. Ioná, e nesse trabalho aí, a poesia, né? A poesia urbana na Legião de Renato Russo. Exatamente. Quais são as músicas que você explora aí? Bom, eu passei por quase todos os CDs, né? Eu exploro aqui Teatro dos Vampiros, né? Falando da era Collor, né? Toda a questão política, inflação, que também aparece em Metal Contra as Nuvens, né? Eu faço essa comparação entre Teatro dos Vampiros e Metal Contra as Nuvens, né? Falando aí da inflação, de como o jovem se sentia na época por não ter emprego, por precisar de experiência para conseguir emprego, né?
E toda a dificuldade encontrada de não ter dinheiro para sair, para se divertir, que é o que o jovem pretende, né? Então eu trabalho bastante isso, essa comparação. Trabalho também 1965, Duas Tribos, que é uma canção que vem falando justamente dos dois ideais, né? Que é o movimento de esquerda e o movimento de direita no Brasil, né? Aí nessa década de 65, de 67, né? E é uma resposta também a outra canção do Chico Buarque, chamada Vai Passar. Né? Eu faço aí essa análise comparativa entre as duas canções. Trabalho também Eu Era um Lobisomem Juvenil, que é uma canção que fala sobre a homossexualidade, sobre a religião. O Renato Russo, ele cresceu, né, na religião católica, porém ele se afirmava ateu. E sofreu todo esse contexto, esse complexo, né, com a questão da homossexualidade, da aceitação. E isso tudo eu procuro fazer análise e transferir para o livro. Também tem Clarice. Clarice, ela assim, para mim é uma canção muito especial, porque Clarice é a leitura, assim, é a quebra do masculino, do eu masculino do Renato Russo, se transformando no eu feminino, né? Ele coloca aí dois tipos de eu lírico, né? O narrador, que é o menino, que representa o homem, e uma narradora também, que é a mulher, que representa o feminino. E é nessa colocação onde o homem, ele nesse papel másculo, né, de mais, como é que eu vou dizer assim, que sempre foi considerado o ser que domina, né, o dominante, ele se coloca de repente na posição feminina, né? Clarice é uma menina que ela passa pelas drogas, ela sofre abuso sexual, né? Ela convive com a questão do suicídio, e isso tudo a gente trabalha em Clarice. Eu acho assim, para mim Clarice foi assim o mais trabalhoso e também o que eu fiquei mais contente. É tão atual também nesse Sim. momento que nós estamos vivendo, né? O olhar crítico do Renato Russo, né? Eu vejo esse livro como um resgate. O resgate, assim, em Teatro dos Vampiros, né, Renato diz assim: voltamos a viver como há 10 anos atrás, se referindo, né, justamente que quando a música foi lançada em 89, né, estava aí na transição política, né, voltava a democracia, mas na realidade não era ainda democracia, né? Você via aí ainda ditadura, censura, né? A questão justamente dos desaparecidos políticos, né? Que também eu trabalho aqui em La Maison Dieu, né? Que é a canção que ele vem falando veementemente, né, sobre os desaparecidos políticos. E hoje eu vejo que em 2019 a gente voltou a esse momento de censura, não é? A esse momento de falta de amor, de falta de respeito. Então eu vejo essa exaltação obra, também, a exaltação, a violência, a ditadura militar, ao né? absurdo, né? E eu vejo esse livro como um resgate, assim, eu vejo como se ele conseguiu se expressar, né, de 89 e até 96, agora eu uso a obra dele para também ser a nossa voz, né, para também ser a nossa expressão nesse momento. Perfeitamente. E me fala um pouco dessa questão da melopoética, né, que você também sim, explora sim. nesse trabalho. Então, como que nasceu essa ideia, assim, por que eu coloco que é a poesia urbana? Por que eu não trabalho como letras e canções e composições? Porque eu encontrei um trabalho aí, fuçando pela internet, né? Eu encontrei um trabalho que dizia, era uma tese de doutorado, que afirmava que o Renato Russo foi um excelente letrista, um excelente compositor, porém ele não poderia ser um poeta, porque as letras não condiziam com as características fundamentais da poesia. E aí na hora eu disse, não, peraí, Aristóteles fala que a poesia é aquilo que transforma. O poeta é aquele que sente não o que ele sente, mas o que
a sociedade a qual ele está inserida sente. E ele busca transmitir isso através da palavra, através dos seus versos, né? Ele grita, ele clama. E aí eu pensei, cara, quando a gente ouvia Legião Urbana, a gente tinha a sensação de que era a nossa história, Sim. de que era com a gente, que ele estava falando da nossa vida. Então, como não pode ser poesia? Segundo Aristóteles, é poesia. E aí eu falei, não, eu vou buscar, como estudante de letras, Certo. eu vou provar isso. Eu vou em busca de que o Renato Russo é um poeta, sim. E aí eu encontrei o Ezra Pound, Maravilhoso. né, grande Poeta teórico, né, norte-americano. poeta norte-americano. E o Ezra Pound, ele trabalha também músico, ele trabalha a junção da letra, né, da composição musical enquanto poesia, que é o que ele chama de melopoética. Perfeito. Né? Então eu usei justamente o Ezra Pound, os estudos dele, né, aproveitei para comprovar, né, que a letra do Renato Russo é sim poesia. Perfeito. Então seria uma coisa assim, eu diria, litero musical, Sim. no caso, ou algo mais que transcende isso, né? Eu acredito que é algo que transcende, porque o Ezra Pound, ele trabalha a questão da... Até nós temos aqui o teórico Zé Maria Pinto, que eu também, né, bebi da água do livro dele, né, o texto nu. Qual o texto do Zé Maria? O texto nu. O texto nu. O livro dele. Perfeitamente. E aí ele fala também sobre essa questão que é o que o Ezra Pound chama de o artista, que é o antena de raça, que é aquele que consegue captar, né, justamente o contexto histórico, o contexto social e expressar, né, esse contexto da maneira que o interlocutor, ao ouvir, tem a sensação de que está sendo lembrado, está sendo falado naquele momento. E aí o Ioná, aí nós temos o Cartola também, né? Sim. Cartola, que era um compositor e era um poeta também, né? Trazia a poesia para a música, Cartola. Que mais eu poderia citar aqui, né? O próprio Cazuza, né? Cazuza. Que também vem nesse contexto aí, né? Do Renato Russo. Inclusive, eu cheguei a trabalhar também aqui uma comparação, né? De que país é esse com o Brasil do Cazuza, né? São músicas que conversam. Brasil, Mostra sua cara. Exatamente. Perfeitamente. E que país é esse, né? A pergunta que nós estamos fazendo nesse momento. Então, também há esse diálogo com o Cazuza. Perfeitamente. Outra coisa, Ioná, né? A questão do Renato, ele não era só o poeta, ele também era um prosador, né? Sim. Você vê muita literatura da prosa nas letras, por exemplo, você pega Faroeste Caboclo, né? Você pega Eduardo e Mônica, você vê a prosa ali muito presente, né? Sim, sim, a criação dos personagens, né? Uhum. Muito presente, a questão da narração, né? Do contar de uma história, é muito bacana. Perfeitamente. Agora me diz uma coisa, ô Ioná, a concepção da capa, né? Achei muito legal, olha só aqui, lendo aqui a foto do Renato, né? Uhum. Como é que surgiu? E as ilustrações? Tem umas ilustrações, deixa eu mostrar aqui, ó. Fala um pouquinho dessa parceria. Quem teve essa parceria contigo? Eu aproveitei, né, gente? Sabe que a gente procura aproveitar o que a gente tem em casa, né? Então. Eu aproveitei aqui a arte, né? Toda a consultoria histórica também, mística, né? Do meu querido Thiago Atroque. Ai, Thiago. Os desenhos são todos dele. Inclusive, esse aqui é o arcano, né? O arcano 13, que simboliza a morte, que foi usado pela Maison Dieu, né? Esse aqui também é o arcano 16, né? Que é a Casa de Deus, que é o nome da canção, né? Então, assim, são cartas de tarô e todas, o Renato, ele escolheu esses títulos pelo lado místico do Renato Russo também. Ele é uma pessoa muito mística. E eu aproveitei que o Thiago tem esse conhecimento também, né? Ele faz doutorado em literatura já, em história medieval. Olha. E ele tem todo esse conhecimento aí, eu aproveitei. Ai, Thiago, vamos mais um pouquinho pra cá. O Thiago, vamos falar um pouquinho também. O Thiago, né? Companheiro aqui da Ioná, teve essa parceria maravilhosa nesse trabalho.
Fala um pouquinho dessa experiência, né? Essa parceria, assim, da pintura, do desenho, das artes plásticas com a literatura, né? Com a música, enfim. Fala um pouquinho aí pra gente. Eu acredito que a arte, ela é uma coisa só, né? Que a poesia, ela perpassa todas as formas de arte, né? Quando você consegue tocar alguém, seja com uma imagem, seja com a música, né? Seja com a filmagem. Então isso é a poesia. E a gente sempre partilhou nessa paixão pela Legião Urbana, pelo Renato Russo. A gente sempre procurou, nossa, o que será que o Renato procurou dizer nessa ou naquela música? E eu tenho a minha escola, né, eu me inspiro na xilogravura, né, especialmente na xilogravura do Nordeste, né. Muitas pessoas até acham que eu uso xilogravura, mas não é só o nanquim mesmo. E alguns autores do romantismo, como Beardsley, Henry Clarke, Gustave Doré, que também usam xilogravura, né. Sim. Mas assim, as minhas imagens, elas são, o livro especialmente, são todas em preto e branco e usando o nanquim. Mas elas buscam retratar justamente esse lado místico do Renato Russo, né? Especialmente certo. A questão do tarô. Ele era muito místico mesmo, né? Ele mergulhava mesmo na questão do misticismo, né? Sim, os amigos costumam dizer que o Renato Russo, quando ele encontrava alguém, ele perguntava o signo e já escolhia uma carta, já tirava o tarô e pedia para a pessoa escolher uma carta. Certo. Iona, tem uma outra letra aqui que você gostaria de ler pra gente? Assim, um fragmento de alguma canção do Renato? Nós abrimos com Índios, não foi? Sim, sim. Bom, eu vou falar um pouquinho de Clarice, né? Eu falei que é uma das que foi mais difícil, né? Para eu conseguir captar, né? Entender, mas que depois que eu entendi eu achei maravilhoso. Então, assim, a personagem Clarice é a forma que o poeta encontrou de falar sobre a questão do vício em drogas e dos abusos contra as mulheres. Ele tem uma relação estreita com a personagem, embora não chegue a se confundir com ela, já que de vez em quando surge a voz de um menino, que pode ser Renato Russo. Marginalizado e incompreendido, Russo não desiste de seu canto, e tal como sua personagem, buscando força diariamente na teoria budista, em busca do equilíbrio da mente. Como ela, e assim como toda mulher, ele sofre com a brutalidade, com o preconceito, já que os homossexuais são marginalizados pela mesma sociedade machista que violenta as mulheres. Mediante o panótipo social, o olhar que a sociedade desprende para a condição do poeta é de condenação. Isso faz com que ele não possa falar sobre o amor como em discos anteriores. Ele agora assume seu papel romântico e exibe a dor que não é só dele, mas de todas as pessoas que comungam de seus problemas e aflições. Clarice é forte, determinada, consciente de como é a vida, apesar da pouca idade. Ela só tem 14 anos. E aí tem esse fragmento que eu acho maravilhoso, que é: leia pra gente. Eu sou um pássaro, me trancam na gaiola, mas um dia eu consigo existir e vou voar pelo caminho mais bonito. Clarice só tem 14 anos. Maravilhoso, né? A Renato era de fato um poeta mesmo, né? Eu fico pensando, sabe, Iona, assim, se o Renato estivesse vivo hoje, né? Vivenciando todo esse momento crítico e surreal que nós estamos atravessando nesse país. O que você acha disso? Como seria a postura de um pensador, de um poeta, de um músico como Renato Russo, né? É difícil. Você estaria ainda compondo? É difícil a gente se colocar em outra pessoa, né? Certo. Mas segundo a própria biografia dele, né? Alguma coisa que eu li em entrevistas, né, da Simone Assad, inclusive, ele menciona já naquela época de 95, 96, que ele já estava
bem doente, estava um pouco decepcionado com tudo. E ele não cita nomes, nem determina, mas ele diz assim que na era 2000 possivelmente ele não estivesse mais com a Legião Urbana, né? Ele possivelmente estaria escrevendo, sendo autor de livros ou produzindo filmes, sendo cineasta, porque ele diz que para ele o rock já não traz mais aquela essência, aquela garra, né, da década de 80, assim, de 82, quando eles surgiram. Ele faz esse comentário, assim, que ele tá vendo que as bandas de rock estão levando, no final da década de 90, estão levando assim mais pra palhaçada. Ele cita isso, tá faltando aquele contexto político e social. Perfeitamente. Então eu acredito que pela entrevista ele não, talvez não estivesse mais cantando, né? Entendi. Será que daria pra gente, Thiago, levasse mais uma musiquinha no violão? Alguma coisa da letra do Renato? Tempo que passou, mas temos muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. Ai, que linda essa música. Ioná, me fala uma coisa, voltando para a prosa do Renato Russo, Faroeste Caboclo, que é uma música extensa, né? Extensa. E é uma narrativa maravilhosa, é um conto, na minha opinião, né? Ele adentra mesmo com muita vontade a questão literária. É a história de João de Santo Cristo, né? A saga épica. Como foi pra tonalizar essa letra? Deu Foi um fácil, não. Conta aí, menina. Gente, quando eu comecei com essa letra, teve gente que chegou comigo e disse assim, olha, cancela o resto e trabalha só essa, que essa já vale um livro, né? Ela é bastante extensa, são 168 versos, né? Muita gente decorou esses 168 versos, eu acho impressionante. Eu acho impressionante. Mas assim, o que eu achei mais bacana mesmo, além de todos os mitos que tem, né? Tem gente que diz, não, o Renato fez essa música às 3 da manhã, brigou com uma namorada que tinha, não sei o quê. Outro diz, não, ele fez baseado no casal. Gente, eu não sei a verdade, mas o que eu sei é que é uma alegoria fantástica trabalhando a desigualdade social do nosso país, né? Ele mostra aí a política de Brasília, né? O local onde ele cresceu, né? O sonho da periferia, né? Do Brasil, assim, quando ele começa, que o João de Santo Cristo queria ver o mar, né? Ou seja, ele queria viver como aquelas pessoas que apareciam na televisão, sabe? Ipanema, praia, né? Apartamentos luxuosos. Ele queria essa vida boa. Mas quem ele era, né? Ele era o cara da periferia, o cara assim que perdeu os pais muito cedo, né? Que não tinha dinheiro para nada. Então ele vai a ser uma alegoria do país. Ele trabalha essa desigualdade. E ele vem se baseando na Bíblia, né? Ele vem trazendo aí
nomes de santos, profetas, né? Você tem que o antagonista do João, que é de Santo Cristo, Sim. é justamente, né, o Jeremias, né? E quem é o profeta Jeremias? O profeta Jeremias foi aquele que foi chamado de um louco, né? Porque trouxe a palavra de Deus, assim. E trabalhando todo esse conflito, a questão das drogas, do preconceito de cor, né? João de Santo Cristo é negro, né? E ele vem passando por bullying, por discriminação, ele rouba para sobreviver, né? Passando por tudo isso. É questão midiática também, Sim, né? Naquele sim. desfecho da narrativa do Renato, né? Que a Sim, mídia ali, que a mídia né? vem e trabalha sensacionalismo, né? Que a gente vê hoje, exatamente, que não fala a realidade. Parece que tudo vira uma algazarra, uma brincadeira, né? Esquece da dor da pessoa, né? Então vem Maria Lúcia, né? Que aí nós temos a Maria, que é a mãe de Jesus, Certo. e Lúcia também, que é Santa Lúcia, né? Trazendo aí a questão da luz, né? Da iluminação, do conhecimento, e vários outros, né? Que são citados. O próprio Pablo, né? Que é o primo que representa lá o Pablo Escobar, né? Falando do tráfico e tudo. São Paulo, Sim. né? Que é aquele que no início não acreditava em Cristo, mas depois veio, propagou o cristianismo, né? Então tem todo um estudo, é um estudo bastante completo, né? E complexo. Perfeito. Mas uma coisa assim que eu achei bem interessante, né, para mostrar, resumidamente a minha análise, ela vem numa Via Crucis, que é a Via Crucis de Jesus Cristo e o martírio de João de Santo Cristo. Certo. Então, assim, só para comparar, porque na verdade a Via Crucis, ela vem com 14 estações, né? Cristo, ele passa por 14 estações. E eu procurei também no texto do Renato Russo 14 estações do João de Santo Cristo. Então nós temos assim, a primeira estação, né, da Via Crucis de Jesus. Jesus é condenado à morte. Como que isso acontece em João de Santo Cristo? Na infância, ele perde os pais, não tem educação, alimento, vive nas ruas. Ele sofre a morte social. Primeira estação. Segunda estação, Jesus carrega a cruz às costas. E João, para que possa melhorar sua vida, ele se vira como pode. Realiza pequenos furtos, contraria o sistema educacional por não compreender o preconceito por sua classe social e sua cor. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. João cai pela primeira vez quando, induzido pelos jovens ricos de Brasília, rouba, e a punição é a violência, é o estupro. Quarta estação, Jesus encontra sua mãe. João encontra Maria Lúcia e acredita que há um futuro melhor. Quer construir uma família, mudar de situação. E assim vai seguindo, né? Eu fiz essa comparação bem interessante. Para você ver a profundidade e a riqueza, né? Nas letras do Renato Russo, né? E na contribuição e no legado que esse poeta deixou, né? Para a humanidade. E outra coisa, Ioná, eu vi aqui uma ilustração que eu fiquei assim muito curiosa, intrigada. Essa ilustração aqui, essa aqui, olha que lindo. Fala um pouquinho disso aqui. Assim, o Arcano 21, né? Perfeito. O mundo, essa ilustração, ela tá aqui ilustrando a música La Maison Dieu, né? Que é justamente a música que fala sobre a tortura, né? Que fala sobre os esquecidos. Eu poderia falar um pouco, mas eu vou deixar para o ilustrador. Ah, ótimo. Pode Thiago, ser, Thiago? Vamos lá. Eu acho que o ilustrador Fala pode um pouquinho, Thiago. abordar essa questão do gênero, né? Da imagem, que a imagem traz. Porque o Arcano 21, né, é denominado mundo no tarô, e o tarô ele é uma forma que aqueles que estudavam esoterismo no passado, né, especialmente no final da Idade Média e na Renascença, eles obtiveram de
de conseguir, vamos colocar assim, resumir aquilo que eles estudavam. E na alquimia, né, o mundo, ele representa o ser humano plenamente realizado. E o ser humano plenamente realizado é aquele que ultrapassou o limite entre os gêneros. É aquele que consegue, na linguagem deles, na linguagem da época, unir o espiritual ao material. Por isso, as figuras que aparecem nas extremidades, que é o anjo, a águia, o touro e o leão, eles representam os 4 evangelistas, né, que tem no Segundo Testamento. Então eles representam um todo. E como o tarô, ele não se baseia apenas em alquimia e magia, mas nos evangelhos apócrifos. Diz o evangelho de Filipe que quando Jesus Cristo ressuscitou da morte, ele não ressuscitou no corpo masculino, mas no corpo andrógeno. E por isso ele está aqui no centro entre os 4 evangelistas. Que polêmico, não é? Esse levantamento, muito polêmico. Né? Muito polêmico, mas a literatura e a poesia são assim. Tem que ser assim, não é? Elas vêm para transformar. Exatamente. Ioná, e o teu próximo projeto, Ioná? Nossa, ele já está no forno, ele já está no forno. Porque assim, a obra do Russo, ela é muito densa, né? Como eu falei, e quando a gente começa a pesquisar, é tanta coisa que a gente se empolga, não teria como ser tudo aqui. Perfeitamente. Então assim, eu gostei tanto dessa questão do feminino, do trabalho do feminino, da preocupação com o feminino, que eu agora estou pesquisando sobre as mulheres de Renato Russo. Então, Natália, Clarice, Leila, né? Sobre as mulheres das canções. Perfeitamente. Olha que legal, né? Então, aguarde aí o próximo trabalho, né? Vai demorar um pouquinho, mas vai. Mas vai sair. Estamos caminhando, né, para o final do programa. Literatura da Gente. Eu quero agradecer a participação da Ioná, do Thiago. Nós agradecemos. Maravilhoso esse bate-papo, falando da música, falando da literatura, né? E eu estou muito feliz em receber E é isso. O Literatura da Gente fica por aqui, tá? Sempre aos domingos, né? A partir das 10 horas você vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, comenta, são vocês que fazem a audiência do programa. E olha, gente, essa é a última entrevista da nossa temporada, né? Da primeira temporada do Literatura da Gente, né? A gente vai voltar, evidentemente, o ano que vem, com novos entrevistados, com um novo formato, né? Não parou por aqui, não. Então eu quero agradecer em nome da nossa equipe pela audiência de vocês que acompanharam o programa desde julho, né? Desde o primeiro entrevistado até aqui, participaram, né? E que enalteceram de algum modo esse programa, enriqueceram com a participação de vocês. E eu quero também aproveitar essa ocasião, esse momento para, enfim, né? Perdemos um amigo agora recente, né? O Douglas Mandrake, que também era uma pessoa envolvida com a música, envolvida com a arte, né? E que infelizmente nos deixou. Então esse programa de hoje, Literatura da Gente, é um programa em homenagem a ele, tá bom? Então fica aí o nosso carinho, o nosso sentimento, né, a um amigo que se foi, né, mas que deixou também, que contribuiu com a arte aqui em Manaus, Douglas Mandrake. Tá bom, gente? Então, um beijo da Márcia Antonelli e para o ano a gente aguarda vocês novamente. Beijo.